Olá! No vídeo de hoje eu vou demonstrar como é que a gente pode usar duas simulações, a exemplo da pintura dinâmica e a simulação fluid, para gerar um efeito interessante aqui entre os objetos. Eu estou usando a versão 2.91, vocês podem usar qualquer versão a partir da 2.8 para me acompanharem junto ao tutorial. Eu tenho aqui um objeto que eu vou aplicar nele o Ctrl 4. Com isso eu aplico a subdivisão de superfície diretamente. Para poder efetivar essa subdivisão, eu vou clicar em Modifiers e aplicar o modificador. O nosso cubo agora tem um comportamento de esfera, então eu vou botar o nome dele aqui como esfera fluxo. Eu vou ativar o Move e vou trazer essa esfera cá para cima. Aqui embaixo, eu vou gerar um outro objeto para fazer parte da cena, vai ser um cubo. Eu vou estendê-lo pelo eixo Y. E vou estendê-lo pelo eixo X. Eu vou aproveitar esse objeto e entrar com ele no modo Edit Mode. Aqui eu vou usar o botão direito e vou aplicar o recurso de subdivisão. Vou abrir as propriedades do Subdivide e Number of Cuts, que é o número de cortes, eu vou criar 200 subdivisões nesse objeto agora que é um polígono. Temos os dois objetos para fazer o efeito que precisamos. Eu vou trazer esse objeto um pouco mais para baixo e vou aplicar nomes para esses objetos. Para o de baixo eu vou chamar de água. Para o objeto de cima eu vou chamá-lo de esfera fluxo. Esse objeto vai jorrar um líquido que colidirá com esse objeto de baixo. Inicialmente eu vou aplicar duas simulações de pintura dinâmica. No de baixo, eu vou vir na aba de guia física e vou usar o Dynamic Paint e vou dar para esse objeto o tipo Canvas. Ele vai ter o comportamento de uma tela. Esse objeto de cima vai ser um pincel pintando essa tela. Vou adicionar então Canvas. Eu vou fazer com que o comportamento desse objeto de baixo gere no atrito com o objeto de cima o efeito de ondas. Agora eu vou selecionar o objeto de cima e vou aplicar nele também uma pintura dinâmica. E vou dar o nome de Brush. Nós vamos adicionar o pincel. Qualquer efeito que esse objeto faça em termos de deslocamento sobre essa superfície, gerará ondas nessa superfície. Mas a interrogação, o que é que eu posso fazer para gerar um efeito fluido interagindo nesse objeto de baixo como uma pintura dinâmica? Então é isso que nós vamos ver como é prático esse tipo de entendimento. Nós vamos aplicar nele um objeto do tipo Quick Effects, que é o recurso Quick Liquid. Nós vamos simular um efeito líquido rápido aí junto a essa esfera. Ele gera uma área, que é a área de domínio, onde vai acontecer o efeito desse objeto. Ele já cria aqui uma simulação prévia, se vocês derem um player, a simulação já está acontecendo aí dentro da área. Mas eu quero fazer com que essa simulação seja manual. Então, com o domínio selecionado, eu vou nas configurações de Fluid e vou buscar uma aba chamada Cache. Nela vocês vão ver que o tipo que eu estou usando é o Replay, é o que faz esse processo de forma em tempo real. Então nós vamos mudar aqui para o modo chamado modular. E para nós gerarmos os bakes de forma manual, vocês vão ver que existe aqui uma mensagem chamada Non-Resumable. Então nós vamos precisar vir embaixo, onde nós selecionamos o modular, nós vamos ter que habilitar essa opção aqui, para podermos gerar outros bakes posteriormente. Com essa opção ativa, estamos livres para gerar os bakes que quisermos. Agora nós vamos selecionar o domínio. Eu vou usar o SY para estender esse domínio, fazendo com que ele engula todo esse objeto de baixo. Vou fazer o mesmo pelo eixo X, SX. E vou fazer o mesmo pelo eixo Z, SZ. Se movimentarmos o gizmo, vocês vão ver que eu tenho o efeito aqui e vou trazer essa área um pouco mais aqui para baixo da superfície. Na condição de domínio, eu vou configurar alguns parâmetros na opção Fluid e vou vir aqui em cima buscar essa opção chamada Border Collisions.
eu vou desmarcar todas essas opções e vou deixar somente o bottom ativo. Com esse processo aqui, eu vou usar a resolução do efeito com 32, tá, pessoal? E já tenho o domínio preparado para o que eu queira fazer aí no efeito. Agora eu vou selecionar o fluxo, trazê-lo um pouco mais para cima, contanto que ele fique dentro dessa área. E como ele é um objeto que vai jorrar aí o líquido, nós vamos voltar nas configurações de física. Veja que ele já tem uma Dynamic Paint aplicável, mas ele também já gerou aqui uma configuração Liquid, Fluid. O que isso quer dizer? Que esse objeto tem um tipo líquido que vai ser gerado aí na simulação, porém ele vai ter um comportamento de uma geometria, como se fosse esse objeto caindo e gotejando aí no efeito. Mas eu não quero, eu quero que ele jorre o líquido na direção do objeto de baixo. Então em Flow Behavior eu vou mudar para Inflow, ele vai jorrar. E configurado, eu seleciono o domínio e vou dar a primeira zeração do Bake Data. Vamos clicar aqui, a nossa agulha vai rolar toda essa barra, ela está fazendo o cache inicial aí das partículas. Vamos deixar concluir quando chegar em 250. Essa velocidade, pessoal, vai depender da quantidade de memória que vocês tenham. Eu estou usando aqui 16 GB, isso está sendo mais rápido, mas pode ser que numa máquina com um menor número de memória, isso aqui seja mais lento no processo, tá? Bem, ele vai gerar aqui o efeito concluído. Vamos ver que agora, dando play, ele vai jorrar o líquido na direção do objeto de baixo. Eu quero agora fazer com que essas partículas se transformem no efeito de líquido diretamente. Então é necessário agora voltar nas configurações do domínio e buscar uma guia chamada Mesh. Nós vamos habilitar o Mesh e vamos abrir. Agora vocês vão ver que surge aqui o Bake Mesh ativo. Lembrando a vocês que ele está ativo aqui porque eu tinha na opção modular habilitado o Is Resumable. Agora eu posso fazer a segunda geração de cozimento aqui, que é o cozimento da malha. Então, clicando em Bake Mesh, ele vai repetir o processo, vai ser um pouco mais lento. Eu vou dar só um pause aqui, quando estiver chegando no fim, eu volto para a demonstração. Chegando aqui na conclusão já do efeito do Bake Mesh, durou aproximadamente aí uns 40 segundos. Eu vou então dar o play, e vocês vão ver que aquele domínio se transforma no efeito do líquido. Aqui nós vamos voltar a nossa vista para o modo sólido. Percebam que o efeito do líquido gerado na malha está atravessando o nosso objeto, que nós usamos como referência de superfície. Então eu vou aumentar aqui o SX nele e o SY. Se eu movimentar o gizmo, dando play, vocês vão ver o líquido sendo jorrado e apenas atravessando a malha sem efeito de ondas. É necessário agora, pessoal, que a gente selecione o líquido. A gente pode andar um pouquinho aqui, tá? Selecionar o líquido. Observe que ele na nossa outline aqui tem o nome de Liquid Domain, que foi gerado aí no recurso. Mas se vocês olharem na aba de físicas, ele não tem a pintura dinâmica atribuída a ele. Nós atribuímos a esfera, mas aqui nós não temos a Dynamic Paint atribuída ao líquido. Então eu tenho que também selecionar a pintura dinâmica. Eu vou só fechar as configurações aqui do Fluid e está aqui a pintura dinâmica atribuída para ele. E eu tenho que repetir o processo como brush. E vou adicionar o brush para fazer o efeito. Agora, quando vocês voltarem à simulação, o líquido começa a interferir na superfície de baixo. De forma simples e forma prática. Agora eu posso selecionar a esfera, que era o objeto de fluxo. Como eu não tenho mais finalidade com ela aqui na minha cena, eu posso simplesmente usar o X e deletar. Cabe a vocês agora aplicarem materiais distintos para dar o efeito que vocês quiserem dessa simulação entre o fluido e a pintura dinâmica aqui na área principal. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.